Retomando aqui o nosso estudo de hoje, nós estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nós vamos finalizar o capítulo número 4, a casa transitória, falta bem pouquinho para acabar, e já vamos iniciar também Irmão Gotuso, é o título do capítulo número 5. Faltava pouquinho, no nosso último encontro, mas o tempo já estava escasso, então foi necessário aqui interromper, faltando praticamente uma página só para finalizarmos. Então vamos a ela. Nós lembramos que André Luiz, junto com o Padre Hipólito e Luciana, que era uma equipe que se destinava ao trabalho de apoio à desencarnação aqui na crosta terrestre, eles fizeram então uma parada nessa casa transitória, numa faixa vibratória bastante densa, bastante preocupante, pela qualidade dos espíritos que lá se encontravam. Muitos espíritos sofredores que se afinizavam com aquela frequência encontravam também espíritos muito embrutecidos, espíritos perversos que, pegando esses espíritos mais desprevenidos, levavam-os para seus grupos e traziam grande perturbação para eles, que acabavam de desencarnar. Então essa casa transitória tinha o objetivo de acolher esses espíritos recém-desencarnados. Então nós vimos que assim que André Luiz chegou, conheceu Zenóbia, a irmã Zenóbia, que era a diretora da instituição, e conversava um pouco sobre todos os trabalhos, inclusive solicitando o apoio de Jerônimo, que era o chefe da expedição em que André Luiz trabalhava, para atender a um espírito que era afeto de irmã Zenóbia e precisava de ajuda. Luciana, então, a enfermeira, mostrou ali que era especializada em numa clarividência especial, capaz de sondar a intimidade dos espíritos, fazer com que aflorassem pensamentos, ideias que se encontravam adormecidas, dado o estado de desequilíbrio que eles tinham. Durante essa conversa, a instituição sofreu então um ataque de hordas, de espíritos perturbados, com muitos vozerios, gritos, sons de animais, provocando ali uma grande perturbação, e ela procurava resistir então a esse ataque através de campos magnéticos. A irmã Zenóbia é bastante preocupada, dirigindo ali todos os cuidados para proteger aquele local, o que acabou depois dando certo. Depois, várias providências precisavam ser tomadas com relação à segurança, com relação ao acolhimento de espíritos que estariam chegando em recente desencarnação, outros internos também que se mostravam tanto rebeldes. Então ela foi mostrando um pouco dessa movimentação naquela instituição. E aí depois chegou aqui para nós um outro colaborador, um outro trabalhador da instituição, trazendo uma notícia, dizendo assim: Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Ó o fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou, acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a colaboração, a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o Oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Então era uma providência aqui que seria tomada, esses desintegradores etéricos, provavelmente ali algo relacionado com uma limpeza fluídica que era necessário fazer naquele local, dada a grande concentração dessas energias deletérias. Então, utilizariam esses desintegradores. E aqui, então, ela solicitou o apoio a duas instituições, Oratório de Anatilde e Fundação Cristo, duas instituições próximas, congêneres, como foi colocado para nós aqui, para que esse trabalho fosse realizado. Vamos acompanhar aqui o desenvolvimento. Bom dia, Evandro. Bom dia, Alcimar. Afastando-se o assessor,
Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observo, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Aqui, então, nesse ponto também, vale destacar que muitos dos trabalhos que são feitos no plano espiritual são desconhecidos e até mesmo incompreendidos por nós, né? Incompreensíveis para nós. Então, aqui o que foi relatado foi um trabalho que fazia parte, ali, de certa forma, da rotina dessas instituições nesse ambiente onde elas se encontram. Então, para nós aqui fica só título de registro do trabalho e não adianta a gente querer compreender aquilo que para nós ainda é incompreensível. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: Meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios, que é aquele espírito que ela comentou no início, que ela precisaria então de ajuda para poder chegar, para poder auxiliá-lo, ainda que de uma forma indireta, já que ele não tinha permissão, dado o seu estado de perturbação, de ser acolhido na instituição. Então seria feito um trabalho indireto de inspiração, de orientação, enfim, providências ali que seriam tomadas para auxiliá-lo à distância. De perfeito acordo, respondeu nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior, e em breve apresentavam-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos, em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudos e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É o tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo, por isso é denominada casa transitória. Então ele chamou a atenção aqui para o duplo sentido dessa casa. Casa transitória para aqueles que transitam por ela e casa transitória porque ela também transita por esse ambiente. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para atendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar. Já sei o que pretende. No momento temos aí em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Então, essas instituições, como nós vimos, elas atuam sob a demanda do ambiente e também sobre as condições que são oferecidas para que elas se estabeleçam naquele local. Então, como nós vimos aqui, dada a concentração fluídica bastante intensa e bastante prejudicial, ela então era uma casa que era uma instituição que se deslocava conforme a necessidade, que era o que ia acontecer então nos próximos instantes.
Capítulo 5, então, irmão Gotuso, esse a que André se refere. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. Aqui então o espírito que há pouco tempo retornou ao plano espiritual, ainda passava por esse processo de transformação de ideias com relação à vida espiritual, à vida material, mas mesmo estando nessa faixa vibratória um pouco mais ainda apegada ao ambiente físico, ele já então se colocava como um colaborador, embora ainda alimentando conceitos relacionados à medicina terrena e não à medicina espiritual. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado muitos anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger os dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parênteses e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de mágica, orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos em nosso plano a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se penduraram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna, e que com a morte regressa ao seio divino para o definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Antes de continuar, ele traz para nós aqui alguns conceitos que são importantes. Bom dia, Osmar. Conceitos importantes das crenças que ele próprio alimentava, assim como também um grupo significativo aqui de encarnados, como nós temos outras tantas crenças a esse respeito, né? Então, inicialmente, principalmente na época, a gente lembra que
Esse livro aqui foi publicado na década de 1940, e nós falamos aqui de espíritos que viveram no começo do século, né? André Luiz, o próprio irmão Gotuso também, dentre outros. E, portanto, nós falamos de crenças que eram alimentadas no começo do século, muito diferente daquilo que nós temos hoje. Uma diversidade maior, uma tolerância significativamente maior do que naquela época em que havia o predomínio da Igreja Católica naquele período, e as igrejas evangélicas procuravam conquistar o seu espaço. A doutrina espírita continuava ainda trabalhando em espaços minúsculos para desenvolver, né, a sua filosofia aqui entre nós brasileiros. Então, naquela época, nós tínhamos ou a visão materialista, que era o caso da ciência que foi colocado para nós aqui, como foi trazido para nós por Gotuso, falando sobre a ordem dos primatas, estrutura anatômica dos mamíferos superiores, crânio, linguagem e tudo mais, né? E já no caso da igreja, trazia exatamente aqueles mesmos dogmas, ou o céu, ou o inferno, ou aquele período, né, de estágio ou estacionamento nos purgatórios. E era isso que acreditava. Hoje nós podemos fazer aqui uma análise mais ampla das condições que muitos espíritos chegam no plano espiritual depois da desencarnação. Então nós espíritas trazemos as nossas concepções do plano espiritual. Nós temos ali aqueles que são evangélicos, aqueles que são católicos, aqueles que são muçulmanos, judeus, esotéricos, budistas e tantas outras escolas, cada uma trazendo ali os seus conceitos a respeito do mundo espiritual, de acordo com os seus dogmas, de acordo com suas escrituras e também as suas interpretações a respeito dessas escrituras. Então, o que nós vamos encontrar são aqueles que, até mesmo aqueles que não acreditam em nada também, né? Importante a gente lembrar que hoje nós temos também a descrença no mundo espiritual, mais como resultado, como a gente sempre comenta, né? Mais como resultado da rejeição às crenças, às religiões tradicionais que nós temos hoje. Então, para não acreditar nas religiões, prefere-se não acreditar em nada. E aí então nós lembramos que enquanto nós vamos alimentando essas nossas crenças aqui no mundo físico, quando chega no mundo espiritual, essas crenças nos acompanham. E a grande pergunta que a gente faz é de que forma que essas nossas crenças influenciam no nosso desenvolver no mundo espiritual. É mais fácil, é mais complicado, cria obstáculos, facilita o nosso desenvolvimento. Então, essa adaptação sempre traz para nós ali os seus desafios, né? E continua então para nós aqui, irmão Gotuso. Imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos, e com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Ele mesmo, então, foi alguém que vivenciou essa descrença, essa dificuldade, assim como André Luiz e tantos outros espíritos. Hoje, né, nós fazendo uma comparação dos tempos, hoje, começo do século XXI, naquele período, começo do século XX, nós tivemos um século para a doutrina espírita difundir, então, o seu conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, hoje nós temos já de uma maneira mais divulgada, né, a questão da reencarnação, a questão do mundo espiritual. Pode-se não se saber como os espíritos vão viver no mundo espiritual, mas sabe que lá eles estarão, cada um vivendo ali as suas próprias experiências, já é alguma coisa. Então, cada vez mais, ou cada vez menos, a ideia do purgatório, do céu e do inferno vai tendo uma aceitação. As pessoas esperam mais. Então, mesmo que não tenham essa convicção, pelo menos elas já não aceitam essa imposição dogmática sobre esses destinos para as almas que voltam para o mundo espiritual. Fizeram entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade.
Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos internos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, elevado, a obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual... Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me às considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é a mais desconhecida que o nosso Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou: vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante, a meu respeito, regressei ao meu velho templo onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, e isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto o nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia, em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino dos céus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso, humorístico. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados, que desejam insistentemente a morte física e procuram-na, através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho, que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhe inibirem as divagações.
Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum, e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços dessa instituição é enorme. Ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu modificando o tom de voz, a irmã Zenóbia, devotada orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Nesse ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso, em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo eu também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as no campo da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nesses círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores, as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Bom, até aqui que nós vimos, mostra a importância, né, da sustentação dessas instituições, respeitando o limite dos espíritos, como é o caso, por exemplo, dos coordenadores, dos diretores desse local. Então a gente imagina que basta um espírito mostrar ali uma determinada elevação que já é o suficiente para ele ficar imune a qualquer tipo de influência desses ambientes tão negativos, tão perturbados. Aqui nós vemos então que existe esse cuidado também de respeitar a integridade, né, psíquica principalmente, fluídica desses espíritos. E depois nós vemos aqui que quanto mais próximos ao campo, ao mundo físico, é aqui no mundo físico que esses espíritos também buscam esses fluidos, né, para se regenerarem. Como nós vimos aqui, é em campos, junto à natureza aqui do mundo físico, que esses espíritos se restabelecem. E nós vimos isso também lá no livro Voltei, de Irmão Jacó, que assim que eles desencarnaram, a primeira parada que eles tiveram foi exatamente ali junto ao mar, né, numa praia, para que eles pudessem se reequilibrar, se concentrar e depois então, né, se concentrarem e depois seguirem para a instituição aqui no mundo físico. Então, o mundo físico, as energias aqui do mundo físico, essas energias mais depuradas, mais ligadas à natureza, têm um papel importantíssimo junto aos espíritos, aos desencarnados, para aqueles, pelo menos, que não conseguiram ainda se elevar nessa escala evolutiva e buscarem então esses fluidos mais elevados. André colocou, né, nem a ciência nem a religião nos preparam efetivamente para a morte, né?
Uns negam, né, a continuidade da vida no mundo espiritual e, portanto, a morte do corpo físico é definitiva, e os outros, né, acreditando na continuidade da vida, trazem ali interpretações equivocadas e limitadas também. Né? A gente coloca equivocadas porque fazem uma interpretação baseadas apenas em, vamos dizer assim, em ensinamentos incompletos ou até mesmo tanto quanto fantasiosos. Então tudo é focado naqueles pequenos ensinamentos, e a partir dali então eles desdobram essas interpretações, cada um então trazendo suas ideias, porque não é completo. O que é o céu exatamente? Como você entende o céu? Aí, sabendo que apenas essa informação é o que trata do mundo espiritual mais elevado, cada um depois vai completando então as lacunas de acordo com suas fantasias. Quando se fala do inferno, a mesma coisa. Então, o destino final, ou um céu, ou um inferno, ou, dentro da religião católica, o purgatório. Não se sabe mais nada a respeito disso. E aí então vão preenchendo, né, com todas as fantasias, falando, por exemplo, do céu, de palácios, de diamantes, de cores douradas, de anjos. Então nós vamos acrescentando tudo aquilo que para nós pode ser considerado como belo. No caso do inferno, a mesma coisa. Colocamos ali caldeirões, enxofre, fogo, sofrimento, simplesmente isso. E aí, então, quando nós começamos a fazer uma interpretação mais correta, entendendo que esse estado de equilíbrio ou desequilíbrio se encontra dentro do indivíduo, aí nós podemos, então, perceber a infinidade de variedades que existem no mundo espiritual. E continua aqui para nós. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando existências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei, com singularidade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria contingentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometeram-me para breve semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e, fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-me com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Ó, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz! Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre clientela abastada, conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-se dos 50 anos, enquanto a querida esposa só ultrapassava 36.
Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o abraço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhinhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso a casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto antes do testamen fui arrebatado em violento e escuro torvelino que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira, perturbou o futuro dos meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé de leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio da paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa, quando vi chegar o invasor, irracível e detestável. Recuei tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava, após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriram? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Antes de continuar aqui, a gente lembra que esse tipo de conversa, em que os espíritos começam então a, meio que numa intenção de desabafo, a reviver tudo aquilo que perderam, que sofreram e tudo mais, é típico de espíritos muito ligados ainda ao mundo físico. Nós percebemos que André Luiz, quando ele tem então contato com outros espíritos mais elevados, coordenadores de trabalho e tudo mais, muito pouco falam sobre si. Tudo que eles falam diz respeito àquilo que estão vivendo, àquilo que estão fazendo, dos seus projetos, dos seus planos, mas não recobram esses fatos tão dolorosos do passado. E nós vimos, né, uma situação semelhante quando, ao estudarmos o livro Memórias de um Suicida, Camilo, logo que ele chegou lá naquela enfermaria, ele então encontrou ali com seus colegas, acho que eram 12, se eu não me engano, todos eles então internados naquele quarto, mesmo embora vissem ali inúmeros avisos para que mantivessem o silêncio, para que mantivessem naquele estado de prece e tudo mais, eles começavam então a conversar entre eles. E, inevitavelmente, exatamente por estarem ainda muito ligados às experiências físicas, e mais ainda na condição de suicidas, eles começaram então a contar as suas histórias. E aí então desfiaram aqueles rosários de desgraça, cada um contando a sua situação, um querendo ser pior do que o outro, mais ou menos aquilo que nós vemos no mundo físico hoje. Vocês se lembram, né? Basta nós chegarmos num consultório médico, deixarmos duas pessoas sozinhas ali de um tempo, e depois nós vamos perceber que cada uma conta a sua história, um querendo contar uma desgraça pior do que a outra, né? Naquele caso da enfermaria lá do Hospital Maria de Nazaré, conforme eles foram então relembrando aqueles fatos, inevitavelmente eles começaram a entrar em desequilíbrio. As lembranças daquelas fases
daquela fase inicial dolorosa, pós-suicídio, começaram então a surgir de um modo muito intenso, fazendo com que eles revivessem as dores, as angústias, as sequelas daquilo que eles viveram. Então aqui nós vemos uma situação semelhante. Um espírito, então, num estado normal, concentrado no trabalho, de repente aparece alguém, ele começa a conversar, contar a sua história, tudo aquilo começa a reviver na sua memória, e aí então muda-se o padrão vibratório, e ele então acaba entrando nesse estado mais negativo. E o mesmo, né, claro, serve para nós também aqui no nosso cotidiano, né? Quando nós encontramos com alguém e nós começamos a conversar sobre um assunto mais denso, um assunto mais doloroso, porque também nós ainda temos essa necessidade do desabafo, de tentar ali externar as nossas revoltas, a nossa rebeldia, as nossas dores, inevitavelmente nós percebemos claramente uma mudança no nosso estado vibratório. Muda o nosso ânimo, muda a nossa disposição, muitas vezes o nosso corpo físico acaba sofrendo também as consequências, exatamente porque nós alimentamos essas energias, fazemos reviver essas energias negativas. A Didima lembrou, né, para o pensamento tudo é sempre presente, lembramos o passado, volta e fica presente. Por isso que é importante a gente sempre focar a nossa atenção naquilo que vem no futuro, mas naquele futuro esperançoso, naquele futuro belo que nós vivamos, que nós estamos aprendendo, reconhecendo, né? Porque se nós focarmos a nossa vida futura apenas aqui no mundo físico, nós certamente teremos ali tantas e tantas preocupações. É um trabalho muito difícil, é um exercício que deve ser contínuo, esse de nós sempre focarmos naquilo que é positivo, focarmos naquilo que é belo, focarmos naquilo que é bom, enfrentarmos, né, com coragem os nossos desafios, mas não fazer desses desafios a única razão do nosso viver. Porque esses desafios fazem parte das nossas experiências. Mas, de fato, aquilo que nós vamos alcançar no futuro vai ser tudo aquilo que nós construirmos e conquistarmos a partir dessas experiências. Mas como falta para a maioria daqueles que estão ainda encarnados, que está ainda encarnado e nós estamos incluídos nesse grupo, falta ainda exatamente essa certeza, essa convicção dessa realidade espiritual. Então a gente quer o mundo espiritual desse modo desse modo mais librado, é o que nós queremos, mas não é o que nós vivenciamos no nosso mundo íntimo. Continua aqui para nós. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos, e em vista da impressão forte que o seu pranto me causara, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei. Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu minha sinceridade e calou-se humilde. Bom dia, Arnaldo. E porque o ambiente se fazia menos agradável, em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei, para modificar o impulso mental, circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me, algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião, e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou. Aqui ele lembra, né, numa nota aqui que chega para nós de rodapé, aquele caso de Segismundo, né, de Missionários da Luz. Por isso ele perguntou se já havia, né, acompanhado algum caso semelhante. E o que nós lembramos, importante, bom dia, Lourenço, importante também daquele próprio caso, e isso vale para nós aqui também, já que eles estão tratando
desse assunto são as infinitas variações de reencarnação. Aqui nós vimos de Segismundo um caso muito bem assessorado, com uma equipe muito atenta a tudo isso, e nós tivemos outros casos muito perturbados também, que vão surgindo, né? Casos principalmente de espíritos mais rebeldes, espíritos que enfrentam grandes dificuldades, né? na reencarnação para se desapegarem do mundo espiritual e tornarem ao mundo físico através dessa reencarnação. Então nós vamos encontrando as mais variadas situações. Aqui, como nós já podemos perceber, nesse local onde muitos espíritos são inclusive encaminhados para a reencarnação através, trazendo ali aquela tônica de expiação, então eles reencarnam para uma expiação dolorosa. Consequentemente, nós vamos encontrar espíritos bastante desequilibrados. Então o processo de reencarnação vai ser exatamente com essa configuração. Espíritos rebeldes, espíritos perturbados, uma equipe espiritual que trabalha de uma forma bastante intensa, e não simplesmente espíritos que se aceitam, como foi o caso de Segismundo, e ainda assim de Segismundo havia ali uma certa resistência, do pai principalmente, pelo fato de estarem ali se encontrando espíritos que foram inimigos no passado. Então, mais uma vez ele perguntou, já cooperou em tarefas reencarnacionistas? E aí então recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. Então já dá para a gente ter uma ideia, Incidentes desagradáveis para a sensibilidade. Então, quer dizer, aquele que vai assistir no sentido de observar, e aquele que vai assistir no sentido de trabalhar, verão um quadro completamente diferente, um quadro bastante problemático, trazendo ali muitas complexidades, pelo fato de serem espíritos ainda nessa faixa vibratória inferior. Olha a diferença. E aí dá para a gente lembrar, como é que deve ter sido, por exemplo, a reencarnação de Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, que nós lembramos. Lá no finalzinho nós tivemos as despedidas dela e também da mãe de André Luiz, Dona Laura, que era mãe de Lísias, que elas iam então reencarnar. Dois espíritos completamente já adaptados ao mundo espiritual, a mãe de André Luiz vivendo em esferas mais elevadas. Como seria a reencarnação? Seria praticamente ali um embarque numa sala VIP de um aeroporto. Ao contrário do que nós estamos vendo aqui, entrando naqueles trens lotados aqui de São Paulo, naquela hora do rush. Então olha a diferença de um local para outro, no embarque e no desembarque de cada um deles. Continuando, ele diz assim para nós: são trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. Há a verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos, dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Antes da gente continuar, lembrando que André Luiz, quando ele então, lá no livro Os Mensageiros, ele estava então em Nosso Lar e começou a conhecer um pouco sobre o departamento de reencarnação. Aí falava sobre o projeto do corpo físico, o planejamento reencarnatório do espírito,
à sua disposição, eram espíritos que traziam também ali as suas culpas, traziam os seus medos, mas eram espíritos já predispostos a aceitar essa reencarnação. E aí então participavam, com maior ou menor participação, do seu planejamento. Então nós falamos daquele ambiente onde todos estão dispostos. Ainda que seja uma disposição, algumas vezes com uma certa resistência, como foi o caso, por exemplo, do pai, me esqueci o nome agora daquela personagem nossa, do pai de Segismundo, né, que quando ele detectou a presença daquele espírito, ele entrou naquela perturbação, mas depois ele foi convencido da necessidade, aceitou o pedido de perdão e então ele aceitou. Então a gente vê assim que tem aqueles que aceitam de imediato, há aqueles que precisam ser convencidos e há aqueles que se recusam. Então, no caso de André Luiz, nos trabalhos que ele fazia lá de Nosso Lar, lembrando que Nosso Lar é uma instituição muito próxima do mundo físico, muitos espíritos que lá estão são espíritos ainda com grandes necessidades de provas e expiações para se reequilibrarem. Quando nós falamos de esferas mais elevadas, como foi o caso, por exemplo, que nós vimos ali naquela colônia onde irmão Jacó se encontrava, né, com grandes nomes, com grandes vultos do espiritismo, lá nós temos uma colônia mais equilibrada e, portanto, espíritos já mais conscientes das suas necessidades e espíritos já afinados com as leis divinas. Agora, então, nós vamos falando de ambientes e ambientes. No caso lá do Hospital Maria de Nazaré, nós encontramos também ali reencarnações bastante problemáticas, espíritos que eram suicidas, que precisavam de reencarnação para se reequilibrarem, porque se encontravam completamente dementados, espíritos culpados, tínhamos ali manicômio. No caso de Camilo, já numa condição melhor, ainda trazia uma certa resistência para a reencarnação, porque sabia que no seu planejamento reencarnatório viria ali uma experiência dolorosa pelo fato dele ter cometido suicídio. Então, vamos estudando nas mais variadas situações. E é importante, quando nós estudamos sobre esse tema, não deixarmos de uma forma, não separarmos aquilo que aqueles espíritos vivenciaram daquilo que nós vivenciamos. Porque do contrário a gente vai pensar, lá no hospital tinham os suicidas, lá no outro tinham aqueles espíritos rebeldes, lá no outro os espíritos mais elevados. Mas onde nós nos encaixamos nessa história? Qual é exatamente a nossa condição quando elaboramos o nosso planejamento reencarnatório? E aí então quando falamos nós aqui do nosso grupo e nós aqui encarnados. Lembrando que o espírito vai refletir durante a sua trajetória terrena exatamente o seu estado de ânimo e os seus valores que foram então elaborados já no plano espiritual. Aquele espírito negligente, aquele espírito vicioso, aquele espírito agressivo, desequilibrado, vai refletir exatamente a natureza da sua reencarnação. Uma reencarnação difícil, uma reencarnação expiatória. Aquele espírito mais resignado, aquele espírito mais determinado, já vai mostrar que, embora ele tenha que enfrentar dificuldades, porque esse é o nível que nós nos encontramos ainda, ele traz ali aquela determinação, aquela consciência das suas necessidades. Eu sei que eu sou imperfeito, mas eu tenho que fazer um trabalho importante para me restabelecer. Então, quer dizer, a gente tem ali os estados de ânimo vão se modificando de espírito para espírito e nós podemos ver isso claramente no reflexo aqui do seu dia a dia, na forma como ele vivencia essas experiências. Mas aqui continua para nós aqui então o nosso Gotuso. Então ele disse agora há pouco, né, o livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem, indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelaram da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Lembre que nós estudamos sobre reencarnações compulsórias, a gente vê aqui um caso semelhante. Espíritos que são conduzidos de uma forma arbitrária
para uma nova reencarnação, apresentando um projeto do qual eles não podem recusar. Projeto esse que foi elaborado por esses espíritos mais elevados, considerando todas as necessidades do espírito. Por nossa vez, diz aqui o texto, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos, antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Olha só que cenário nós estamos analisando. O Arnaldo lembrou aqui, Leon Denis trata como imposição benévola, e sem dúvida nenhuma é, né, porque é uma intervenção necessária para que o espírito possa progredir. Inicialmente, né, trabalhando os atritos do passado. Todos aqueles conflitos que esses espíritos vivenciaram, por mostrarem-se ainda muito rebeldes, acaba sendo imposto tanto para os encarnados como para os desencarnados. E aí nós imaginamos, né, como acontece com muitos pais que, em desdobramento, chegam ao mundo espiritual para tomarem ciência do planejamento que foi elaborado, e isso quando, né, não acontece antes de reencarnarem. Nós temos também aqueles pais que, quando se deparam com o espírito que reconhecem como inimigo do passado, rejeitam-no imediatamente. Por isso, então, como foi colocado para nós, desequilíbrios, doenças, rejeições, abortos que são abortos espontâneos ou abortos provocados, pela incompatibilidade que existe entre eles. Então, com esse cenário, nós podemos facilmente observar no nosso mundo hoje famílias que são completamente desestruturadas, espíritos rebeldes, aqueles espíritos extremamente problemáticos para as famílias, pais que rejeitam seus filhos, aquele ódio presente entre eles. Então é muito fácil da gente identificar aqui no nosso mundo hoje, porque podemos até considerar, não sei se seria, eu acho que a maioria seria até seria um retrocesso, né? Mas nós encontraríamos uma grande parte de reencarnações com esse teor. E continua. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida: repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente da própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperância e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Os primeiros, no caso aqui do ódio e do desequilíbrio, né? Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz. Né? No caso dos trabalhadores. Né? Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço do tempo. Então, os primeiros terão ali, né, oportunidades desafiadoras, oportunidades muitas vezes difíceis, pela necessidade de reequilíbrio, mas dotados da vontade, do livre-arbítrio e do apoio também, principalmente por parte dos pais, da família que vão acolhê-los. Já os segundos vão chegar num ambiente completamente adverso. Mais uma vez,
constituirá a necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhe as observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar a que se foi? Mais uma vez aqui, deixa eu ver. Mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Então, quer dizer, André Luiz chamando a atenção dele, que foi de um modo espontâneo, né? Sabendo tudo isso, das reencarnações difíceis, das dificuldades que esses espíritos enfrentam, e mesmo ele tendo esse conhecimento todo, ele ainda guarda aquela mágoa da esposa, do primo, da perda dos filhos? Como pode encarcerar-se no desalento a de ter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui, a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe ao programa de socorro, e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance, não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhes reajuste a alma. No outro tempo tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Dídima colocou, né, como a transformação é lenta e difícil. Por isso a necessidade de um amor para a compreensão de uns para com os outros, necessário o amor e a aceitação de nossas dificuldades. E quando nós falamos de amor, né, Dídima, nessa esfera de ação, onde espíritos tão rebeldes estão ali vivendo, o amor é uma palavra tão distante para eles, né, porque eles não apenas não conseguem transmitir aquilo que sentem com esse tom mais elevado, como também não conseguem sentir, porque são espíritos que desencarnaram em pleno equilíbrio e que não são lembrados, não são pensados, não são acolhidos, né, na memória e no coração daqueles que ficaram. Muitas vezes são espíritos desprezados, né, aquela coisa, né, foi tarde, ainda bem que foi tarde. E aí então eles se sentem completamente isolados. E esse isolamento inevitavelmente acaba criando esse endurecimento em seus corações. E aí somente realmente esse antídoto do amor é capaz de modificar. E começa exatamente por essa experiência dolorosa, que para muitos espíritos isso traz uma ideia de punição.
foram obrigados, então estão sendo castigados, vão ter que passar por tudo aquilo de novo e coisa e tal. Aí é um trabalho de mudança de valores e de concepções. Para finalizarmos, vamos lá. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido, e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Pergunta pertinente de André Luiz, porque ele teve que inicialmente ser acolhido no plano espiritual, vai trabalhar nas câmaras de retificação, vai limpar chão, vai aprender a cuidar dos pacientes naquela condição de enfermeiro, vai começar depois a estudar para somente depois começar a exercer o trabalho de médico espiritual que ele vem desempenhando agora. Já Gotuso, ao contrário, chegou naquela dimensão. No momento em que ele já teve a consciência ali equilibrada, ele já começou a trabalhar com esses pacientes. E aí André Luiz pergunta por que ele foi tão rapidamente e no caso dele, André Luiz, demorou tanto. Diz aqui para nós então ele: reparei, todavia, que o nosso amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração, e, acompanhando-o ao raciocínio, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Ou seja, eram pacientes que tinham desencarnado e reclamavam cuidados para suas doenças físicas. Não eram indivíduos que tratavam de questões psíquicas como consequência do desequilíbrio que vivenciavam. Então era alguém que chegava ali com dores, com sangramento, e eles precisavam, dentro da ideia deles, aquele atendimento emergencial de um médico terreno. Esses espíritos, então, conscientes, esses médicos, conscientes que estavam desencarnados, mas também com a visão ainda muito ligada ao mundo físico, prestavam então essa assistência com os recursos de que eles dispunham para esse tratamento inicial. Então olha que interessante, né? Pacientes materializados eram atendidos por médicos materializados. Quando o paciente já estava mais espiritualizado, embora sofresse, ele então era acolhido por médicos com essa mesma natureza. Finalizamos aqui então, pessoal, aqui esse capítulo 5, conseguimos fazer aqui o estudo completo dele. E aqui então no nosso próximo capítulo, que nós vamos aqui na próxima quarta-feira, vai ser o capítulo 6, Dentro da Noite. Então nós sairemos um pouquinho desse relato mais pessoal e voltaremos então a cuidar daquilo que diz respeito à instituição, que é a Casa Transitória de Fabiano, que nós vamos estudar, né? Então, esse aqui foi o relato então do irmão Gotuso. André Luiz trouxe para nós aqui essas informações importantes, né, sobre as condições não apenas dos espíritos que desencarnam naquela faixa vibratória, mas também dos atendentes, dos colaboradores, né? Porque, como nós lembramos num estudo anterior, de todos esses relatos que nós vemos, né, no caso, por exemplo, nós temos no grupo de André Luiz Jerônimo, o próprio André Luiz, Padre Hipólito e Irmã Luciana. Nós temos aqui na instituição Irmã Zenóbia, Irmã Gotuso e tantos outros espíritos também. Então nós vamos lendo esses nomes de acordo com as posições em que eles se encontram, cada um com sua responsabilidade, cada um com sua tarefa, mas como eu havia dito numa outra oportunidade, é importante a gente lembrar que cada um desses indivíduos, que são apenas citados em seus nomes ou no trabalho que realizam, são indivíduos que trazem as suas próprias histórias. Então, assim como o Gotuso é um médico que atende aqueles espíritos, e no caso desse Gotuso, nós conhecemos um pouco da história dele. Essa mesma enfermeira que apareceu ali chamando a atenção de Gotuso, se nós pegarmos o caso dela, veremos também que ela tem a sua própria história. E grande parte, então, desses colaboradores dessa instituição, que trabalham com esses espíritos mais materializados, também são espíritos que ainda trazem suas consciências materializadas. Do contrário, seriam apenas espíritos em missões
nesse local, mas vivendo em esferas mais elevadas, que não é o caso deles. No caso de Irmã Zenóbia, que já mostra ali, né, uma envergadura maior, uma envergadura moral maior, ela realmente vive em ambientes mais elevados, mas tem como missão atuar na direção dessas instituições. Mas aqueles colaboradores que lá se encontram são espíritos ainda muito ligados ao mundo físico. Então estão ali porque não podem ir para lugares melhores. E se estão ali, a gente lembra que a labor terapia é a principal terapia aplicada no plano espiritual. Fazer com que o espírito se ocupe, fazer com que o espírito se sinta produtivo, como parte desse processo terapêutico de transformação. Enquanto eles aprendem, eles estudam, eles recebem tratamento, porque ali é o local com o qual eles se afinizam. Então, no nosso caso, conforme a gente vai trabalhando a nossa elevação agora, nós vamos também já antecipadamente nos preparando para esses ambientes mais elevados. Porque ali é necessário trabalhar, mas infelizmente trabalha ali dentro dessa faixa mais operária, vamos dizer assim, né? Porque nós temos aqueles que são os dirigentes e os operários. Esses operários trabalham lá por afinidade. Se é um lugar que traz tantas dificuldades e tanto sofrimento, tanto para aqueles que trabalham como para aqueles que são atendidos, é uma faixa realmente dolorosa e mostra claramente que o espírito ainda está preso àquela faixa. Então temos que trabalhar de uma forma intensa hoje, com esclarecimentos, com elevação dos nossos valores, exatamente para que vamos então elevando o nosso nível vibratório para nos afinizarmos com camadas melhores, né? A André colocou, né, antes de dormir eu já peço para trabalhar e estudar durante o sono, né, para ir treinando, né? Desculpe, mas não escutei o que você falou sobre a aula do feriado, sexta-feira. Sim, sexta-feira é tudo normal, na quinta-feira, feriado, nós não teremos estudos. Então na sexta-feira, Revista Espírita, tudo certo para o nosso estudo. Então, meus amigos, dentro da noite, o capítulo número 6 será o nosso próximo capítulo para estudarmos na quarta-feira. É bem interessante aqui, uma movimentação muito grande nessa instituição, e André Luiz vai trazer para nós então essa relação com esses espíritos nessa faixa vibratória mais inferior, mais ligada ao mundo físico, né? Quando a gente fala sobre inferior e superior, dá uma, a gente acaba interpretando equivocadamente. Então eu vou me corrigir para não colocar, nessa faixa inferior, mas exatamente